Anne da Ilha, capítulo 32. Um chá com a senhora Douglas. Na noite da primeira quinta-feira, após a chegada de Anne a Valley Road, Janet convidou-a para acompanhá-la à reunião de oração e ela florescia como uma rosa quando participava dessas reuniões. Usava um vestido de musselina azul pálido, salpicado de amores perfeitos bordados e com mais babados do que jamais se poderia esperar da econômica Janet. Usava também um chapéu branco de palha trançada, enfeitado com rosas e 3 penas de avestruz. Anne surpreendeu-se muitíssimo ao vê-la vestida assim. Mais tarde, descobriu o motivo que a fazia arrumar-se dessa maneira. Um motivo quase tão antigo quanto o Éden. As reuniões de oração de Valley Road pareciam ser essencialmente femininas. Além do pastor, estavam presentes 32 mulheres, 2 rapazes adolescentes e um homem solitário. Quando se deu conta, Anne estava analisando este homem. Ele não era bonito, nem jovem ou gracioso. Tinha pernas extremamente longas, tão longas que era preciso encolhê-las por baixo da cadeira. E seus ombros eram curvados. As mãos eram grandes e tanto o bigode quanto os cabelos precisavam ser cuidados por um barbeiro. No entanto, Anne simpatizou com o seu semblante. Parecia-lhe gentil, honesto, terno e havia também algo mais. Algo que Anne achou difícil de definir. Enfim, concluiu que era porque aquele homem havia sofrido e se mantido forte, de modo que a resiliência estava estampada em seu rosto. Em sua expressão havia um tipo de resignação paciente e humorada, indicando que ele poderia chegar ao extremo da emoção se fosse necessário, mas continuaria parecendo simpático, até que realmente começasse a se aborrecer. Ao fim da reunião, este cavalheiro aproximou-se de Janet e disse: "Permita-me acompanhá-la até a sua casa, Janet." Janet tomou-lhe o braço, tão afetada e envergonhada quanto uma mocinha de 16 anos sendo acompanhada pela primeira vez. Como Anne relatou às meninas da casa de Perry alguns tempo depois. "Senhorita Shirley, permita-me apresentar ao Sr. Douglas." Ela disse cerimoniosamente. O Sr. Douglas assentiu e comentou: "Estive contemplando-a durante a reunião, senhorita, e pensando que adorável jovenzinha a senhorita é. 99 pessoas entre 100 teriam incomodado Anne amargamente se houvesse feito esse mesmo comentário. Porém, o tom usado pelo Sr. Douglas ao proferir essas palavras fizeram-na sentir que havia recebido honestos e sincero elogio. Ela sorriu de forma apreciativa e seguiu-os amavelmente pela estrada iluminada pela luz do luar. Então Janet tinha um pretendente. Anne ficara encantada. Certamente ela seria uma esposa exemplar, alegre, econômica, tolerante, além de ser uma cozinheira de mão cheia. Seria um enorme desperdício se ela terminasse a vida solteira. "John Douglas pediu-me que eu levasse você para conhecer a mãe dele", ela anunciou no dia seguinte. "Na maior parte do tempo, ela fica em cima de uma cama e nunca sai de casa. Porém, adora ter companhias e sempre quer conhecer minhas pensionistas. Você pode ir comigo nessa tarde?" Anne concordou,
Mas, na tarde daquele dia, o próprio Sr. Douglas veio fazer o convite a Anne, em nome da mãe dele, para que ambas fossem tomar o chá com ela no sábado à tarde. Ah, por que não usa aquele seu belo vestido bordado que você usou na reunião de oração? Perguntou Anne enquanto saíam de casa. Era um dia quente e a pobre Janet, entre sua empolgação e seu pesado vestido preto de caçemira, parecia estar sendo assada viva. Temo que a velha senhora Douglas pense que sou terrivelmente fútil e inadequada. Mas John gosta tanto daquele vestido, considerou bastante pensativa. A antiga propriedade dos Douglas ficava a menos de 1 quilômetro de distância de Whiteside, no topo de uma colina, onde ventava muito. A casa em si era grande e confortável, e também antiga o bastante para ser digna, e cercada por um bosque de bordos e pomares. Nos fundos ficavam os celeiros, espaçosos e bem cuidados, e todo o conjunto indicava prosperidade. Anne ponderou que, quaisquer que fossem as dificuldades que marcaram aquela paciente resignação no semblante do Sr. Douglas, nada tinha a ver com dívidas e credores. John Douglas as aguardava na porta. Quando elas chegaram, ele as conduziu até a sala de visitas, onde a mãe dele estava majestosamente sentada numa poltrona. Anne imaginara que a velha senhora Douglas fosse magra e alta como seu filho. Em vez disso, era uma mulher pequenina, de suaves bochechas rosadas, meigos olhos azuis e a boca miúda e suave como a de um bebê. Trajava um belo e elegante vestido de seda preto, com um felpudo chale branco sobre os ombros, e os alvos cabelos ficavam presos num delicado gorro de renda. Ela mais parecia uma vovozinha de porcelana. — Como vai, minha estimada Janet? Perguntou com doçura. — Estou tão feliz por vê-la de novo, minha querida. E inclinou o belo rosto idoso para que fosse beijada. E esta deve ser a nossa nova professora. Estou encantada em conhecê-la. Meu filho expressou tantos louvores pela senhorita que fiquei até um pouco enciumada. E estou certa de que Janet também deve estar. A pobre Janet enrubesceu. Anne falou algo amável e convencional, e então todos sentaram-se para conversar. Esta certamente não foi uma tarefa fácil, nem mesmo para Anne. Todos pareciam estar um pouco constrangidos e pouco à vontade, exceto a senhora Douglas, que não tinha nenhuma dificuldade para falar. A velha senhora fez com que Janet se sentasse ao seu lado e lhe acariciava a mão ocasionalmente. Janet sorria, parecendo estar em total desconforto com seu horroroso vestido, e John Douglas, por sua vez, permanecia sentado sem dar um sorriso. Posta à mesa do chá, a senhora Douglas pediu graciosamente que Janet a servisse. Ela ficou ainda mais vermelha, mas o fez. Anne descreveu esta refeição em uma carta para Estela. Comemos frango, carne fria, compota de morango, torta de limão, torta salgada, bolo de chocolate, biscoitos de passas, bolo inglês, bolo de frutas e algumas outras coisas, incluindo mais variedades de tortas de caramelo, eu acho. Depois de eu ter comido o dobro do que devia, a senhora Douglas suspirou e lamentou, dizendo que não havia nada mais a me oferecer,
que tentasse meu apetite. Temo que a comida da minha querida Janet faça com que a senhorita considere qualquer outra pouco apetitosa, concluiu amavelmente. É claro que ninguém em Valley Road aspira rivalizar com ela. Não vai aceitar outra fatia de torta, senhorita Shirley? A senhorita não comeu nada. Estela, eu já havia comido uma porção de carne e uma de frango, 3 biscoitos, uma generosa quantidade de compota, uma fatia de torta doce, uma de torta salgada e um pedaço quadrado de bolo de chocolate. Após tomarmos o chá, a senhora Douglas sorriu com benevolência e pediu a John que acompanhasse a querida Janet para conhecerem rosas no jardim. Enquanto isso, a senhorita Shirley irá me fazer companhia, não é mesmo? Perguntou retoricamente e sentou-se em sua poltrona com um suspiro. Sou uma velha muito frágil, senhorita Shirley. Faz mais de 20 anos que sofro muito. Estou morrendo aos poucos, há 20 longos e cansativos anos. Que lástima, senhora Douglas! Exclamou Anne, que tentava ser empática à sua dor, mas somente conseguindo sentir-se idiota. Por inúmeras noites pensei que não chegaria a ver o dia seguinte, prosseguiu em tom solene. Mas há ninguém que saiba o que eu tenho passado. Ninguém compreende, exceto eu mesma. Bem, isso já não pode durar muito agora. Minha triste peregrinação chegará ao fim em breve, senhorita Shirley. Para mim, é um grande conforto saber que John terá uma boa esposa para cuidar dele quando eu me for. Isso me deixa mais tranquila para partir em paz, senhorita. Janet é uma pessoa adorável, disse Anne de forma cordial. Adorável! Além de ter um caráter maravilhoso, assentiu a senhora Douglas. E será uma perfeita dona de casa, como eu mesma nunca fui. Minha saúde nunca me permitiu, senhorita Shirley. Estou francamente agradecida a John por ter feito uma escolha tão sábia. Espero que ele seja muito feliz, e creio que será. Ele é meu único filho, senhorita, e a felicidade é a minha. É claro, concordou Anne estupidamente. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente idiota. Sabia disso, mas não conseguia entender o porquê. Parecia não ter ao menos uma palavra para dizer a essa senhorinha doce, sorridente e angelical, que lhe acariciava a mão com tamanha afabilidade. Somente concordar. Volte logo para me ver, querida Janet. Ela pediu com amabilidade enquanto partiam. Você não vem tanto quanto eu gostaria, mas eu presumo que um dia desse John a trará para ficar para sempre. Involuntariamente, Anne olhou de relance para John Douglas, enquanto sua mãe falava essas palavras, tendo ela um sobressalto ao perceber seu evidente desespero. Assemelhava-se a um homem torturado, quando os carrascos lhe infligiam a única rodada de castigo. Podia garantir que ele iria desmaiar a qualquer momento, de modo que se apressou a sair de lá com a ruborizada Janet. A velha senhora Douglas não é uma senhora muito amável? Perguntou Janet enquanto desciam a colina. Aham, murmurou Anne distraída. Perguntava-se a razão de John Douglas ter feito aquela expressão tão horrorizada. Ela sofre muitíssimo, continuou Janet com sensibilidade. Tem crises terríveis e John está constantemente inquieto. Ele fica muito preocupado em sair de casa.
temendo que a mãe tenha um ataque neste meio tempo, e então não haveria ninguém além da criada para ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like e deixa um comentário também, eu vou adorar responder.